E estamos de volta à Urolite Londrina para uma série de entrevistas. Referência em urologia no norte do Paraná, a Urolite une conforto, segurança e uma equipe altamente capacitada. A entrevista é com o Dr. Silvio Maia, que fala sobre a bexiga neurogênica. Dr. Silvio, o que é a bexiga neurogênica? Bom, essa pergunta é interessante, Thiago. Primeiro, porque, na verdade, hoje o termo nem é bem esse, porque quando a gente fala bexiga neurogênica, eu estou falando um problema só na bexiga. E hoje a gente sabe que a bexiga neurogênica, que são aquelas alterações da bexiga, aquele mau funcionamento da bexiga causada por uma doença neurológica, ela afeta não só a bexiga, mas também o esfíncter, aquela válvulazinha que a gente tem na saída da bexiga, aquele músculo que abre e fecha. Então, a bexiga neurogênica são, como eu falei, essas alterações causadas por doenças neurológicas, mas o problema é que não afeta apenas a bexiga, afeta também o esfíncter, e podendo levar à incontinência. E como é feito o diagnóstico da bexiga neurogênica? Bom, depende ali da doença que causou esse tipo de problema. Então, por exemplo, se o paciente teve um derrame e logo após o derrame ele começou a perder urina, já acende uma luz para o neurologista, que normalmente é o especialista que cuida dele, né? De que exista um risco de que aquela área do cérebro onde ele teve o derrame seja a área responsável pelo cuidado da bexiga, pela coordenação da bexiga. E a partir daí o paciente está com risco de desenvolver essa bexiga neurogênica, então eles chamam o urologista para ajudar. E quais os riscos, doutor? Então, o risco principal da bexiga neurogênica é levar a uma perda do funcionamento do rim. Então, quando a bexiga funciona mal, ela pode fazer com que a urina volte para os rins e isso vai fazendo que aos poucos os rins vão perdendo o funcionamento. Muitas vezes isso, associado a essa situação, cursa também o surgimento de infecções urinárias. Então, esses são os principais riscos. Agora, tem um outro risco que é muito comum e que não chega a ser um risco de morte ou de outras sequelas, mas que atrapalha muito a vida da pessoa, que é a perda de qualidade de vida por ficar molhado. Então, pela incontinência urinária que isso pode acarretar. E uma vez feito o diagnóstico, quais as formas de tratamento, doutor? Basicamente, nós precisamos definir qual o tipo de bexiga neurogênica. Então, aqui a gente pode dizer que existem basicamente dois tipos. Um em que a bexiga vai enchendo, ela não contrai mais, ela transborda e aí nós precisamos arrumar algum modo de esvaziar essa bexiga, e hoje nós podemos fazer isso com técnicas modernas de cateterismo, que nós chamamos catéteres que são hidrofílicos, que já vêm preparados com um sucesso não só no tratamento, mas também mantendo a qualidade de vida do paciente. Existe uma outra bexiga que começa a contrair aos pequenos enchimentos, e com isso ela vai não só levar a perda urinária, mas também levar a um refluxo de urina para o rim. Esse é um risco maior, né? E aí, se nós estamos diante dessa segunda situação, que é o que nós chamamos de bexiga hiperativa, nós podemos lançar mão de medicamentos, havendo falha desses medicamentos, toxina botulínica e até algumas técnicas de eletroestimulação, que a gente fala que é o uso de corrente elétrica para inibir essas contrações. Dr. Nicola Mortati Neto fala, entre outros temas, sobre a importância da urologia na saúde do homem. Dr. Nicola, o que a urologia faz? Então, a urologia é a especialidade que nos permite diagnosticar e tratar, de um modo geral, várias afecções que acometem o trato urinário, de um modo geral. E, doutor, quais as patologias comuns entre homens e mulheres? Sim, as mais comuns na frequência do dia a dia de consultório, que acometem então os homens e mulheres, seriam infecções do trato urinário, incontinência urinária, litíase renal ou pedra nos rins, né? Patologias como tumores benignos e malignos. Então, de um modo geral, essas seriam as mais frequentes, dentre outras, mas que acometem os dois sexos. Doutor, e qual a importância da urologia na saúde do homem? Então, falando especificamente na saúde do homem, a importância deve começar na infância. Assim como as meninas devem frequentar um ginecologista, os meninos, assim que a pediatria deixa de acompanhá-los
nós recomendamos que também façam uma visita ao urologista para que possam ser orientados em relação ao seu desenvolvimento genital, a sua parte hormonal e as principais mudanças que ocorrem na puberdade na sua estrutura física. Daí por diante, nós devemos fazer o segmento, né, até que se venha adulto jovem, os adolescentes, até a terceira idade, sendo que cada faixa etária vai apresentar determinadas condições patológicas ou doenças específicas da idade, né? Então, daí para frente, sempre acompanhar determinadas patologias que é de responsabilidade da urologia. E doutor, quais as principais e mais frequentes patologias entre os homens? Como existe uma gama muito grande de patologias, mas as principais que nós ressaltamos primeiro, o câncer na próstata, que é uma doença que, quando diagnosticada precocemente e tratada adequadamente, nós podemos obter um alto índice de cura da doença. É uma doença tão importante que, no início, ela não dá sintoma nenhum. E nós sabemos que 1 entre 7 homens pode ser acometido da doença. E a estatística realmente mostra que só no Brasil são diagnosticados em torno de 65 mil novos casos de câncer de próstata ao ano. E o próprio Ministério de Saúde divulgou uma última pesquisa mostrando um aumento bastante significante nos últimos 14 anos em todos os estados brasileiros de diagnóstico de câncer de próstata. Além disso, nós temos a hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento benigno da próstata, que também pode obstruir o trato urinário sem ter câncer. E, sem dúvida, a disfunção erétil, ou como se fala mais popularmente, a impotência sexual. Ela comete 50% dos homens com idade superior a 50 anos, em maior ou menor grau, sendo que a própria Organização Mundial de Saúde considera isso como um problema de ordem de saúde pública, porque elas afetam emocionalmente muito os homens, né? Pode afetar o rendimento no trabalho, se sente muito fragilizado, no meio familiar, no relacionamento com amigos, enfim. Então essas realmente seriam as principais, as mais evidentes patologias que acometem os homens. E para isso tudo, tanto por diagnóstico como por melhor tratamento, nós contamos com uma gama crescente de novas tecnologias. Por exemplo, no câncer da próstata, antes operávamos todo o câncer de próstata com cirurgia aberta. Aí houve a evolução com o advento da laparoscopia, agora a robótica, né? Além disso, tratamentos complementares, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, sempre de maneira mais efetiva, favorecendo cada vez mais a boa recuperação e até mesmo cura da doença. Na hiperplasia prostática benigna, que também próstatas muito volumosas que deveriam ser operadas para desobstruir o trato urinário, hoje se pode fazer cirurgia endoscopicamente, através da uretra, sem corte. Um dos exemplos da nova tecnologia é a técnica através do ROLEP. E nos cálculos urinários, principalmente, com a evolução maior e disponibilização de equipamentos mais eficazes, a extração dos cálculos urinários também evitam cortes. Então, tudo isso permite um tratamento mais efetivo, menos tempo de internação, melhor recuperação do paciente e terapias menos invasivas. Então, de um modo geral, esse é apenas um passeio dentro vamos dizer assim, do volume que a urologia pode tratar, né? Existem muitos outros detalhes para a gente entrar. Mas o que a gente recomenda para os homens é que realmente, então, procure seu urologista de confiança, faça seu exame preventivo e faça o seu segmento adequado. Tire suas dúvidas e, com certeza, você só terá benefícios em sua saúde de um modo geral. Médico da Urolite e chefe do Serviço de Cirurgia Robótica da Santa Casa de Londrina, Dr. Ricardo Brandina nos recebeu em seu consultório. Doutor, seu pai foi pioneiro em cirurgia renal, você sempre teve ele como inspiração e é pioneiro em cirurgia robótica na região. Qual a sua jornada dentro da cirurgia robótica? Tiago, meu pai, eu sempre me espelhei no meu pai, né? Meu pai foi fundador, junto com o Dr. Fraga e o Dr. Mauro Bergonça da Urolite. E lá atrás eles fizeram o primeiro transplante de rim do Paraná. E foi um marco na medicina nacional. Londrina sempre foi referência nacional por conta disso. Então eu sempre me espelhei nesse pioneirismo. E logo que eu me formei, eu sempre enxerguei a tecnologia
como um auxiliar, um aliado no tratamento dos pacientes. Então, a cirurgia minimamente invasiva é algo que eu sempre gostei. Então, lá em 2008, eu comecei minha jornada na cirurgia minimamente invasiva, fui para fora, fui para os Estados Unidos, trabalhei com muita pesquisa nessa área. E depois, em 2017, eu mudei com a minha família para fazer, então, operar com cirurgia robótica no maior centro de cirurgia robótica dos Estados Unidos, em Los Angeles, na Califórnia. Nós ficamos um ano lá, eu operei durante um ano com os maiores nomes de cirurgia robótica, tive a oportunidade de aprender com essas referências mundiais de cirurgia robótica. E logo em seguida, então, retornamos a Londrina e tivemos a sorte de ter um hospital que acreditou nessa tecnologia e trouxe a cirurgia robótica para Londrina. Desde lá a gente vem crescendo, né? Obviamente vem mudando, hoje a cirurgia robótica está em outro hospital, mas é definitivamente um sucesso. A cirurgia robótica hoje está bem consolidada em Londrina. Só para ter uma ideia, nesse último ano a gente fez mais de 300 cirurgias robóticas só em Londrina, beneficiando não os pacientes de Londrina, mas os pacientes de Londrina e de regiões em outros estados, até que vêm para Londrina operar com a gente. Doutor, e falando nisso, como Londrina está posicionada no mapa da cirurgia robótica? Então, Londrina hoje, como sempre foi na urologia, é uma referência nacional em urologia, né? E falando em tecnologia, a cirurgia robótica, como eu falei, esse primeiro ano do hospital que hoje está na Santa Casa de Londrina, foi um dos programas que cresceu mais rápido no Brasil. A gente fez mais de 300 cirurgias, todas com muita segurança, beneficiando, como eu falei agora há pouco, inúmeros pacientes. E a gente tem pacientes vindo de diversas cidades, do Paraná e fora do Paraná, para operar com a gente aqui em Londrina. E o hospital hoje tem um equipamento mais moderno, falando em cirurgia robótica, tem uma equipe extremamente treinada, isso é muito importante. Então, o paciente, a gente consegue hoje fazer cirurgia com muita segurança e dar para o paciente o mesmo tratamento que ele teria hoje no maior centro dos Estados Unidos, por exemplo. Doutor, você é referência em cirurgia robótica, mas também está disseminando essas técnicas com outros profissionais, correto? Isso mesmo, Thiago. Então, quando eu comecei essa jornada, vamos falar lá em 2017, 2018, no Brasil tinham pouquíssimas plataformas robóticas e pouquíssimos cirurgiões treinados para operar com robô. Quando eu decidi ir para fora, eu fiz meu treinamento fora, no centro internacional, e quando eu retornei, eu tinha o desafio primeiro de fazer com que Londrina tivesse um robô e a gente conseguisse realmente fazer um programa de sucesso. Uma vez feito isso, é muito importante que a gente dissemine essa tecnologia para que mais cirurgiões estejam aptos a fazer, porque isso vai alcançar mais pacientes. Então isso também é uma coisa que é uma preocupação nossa, de disseminar essa informação. Então aqui em Londrina a gente tem um centro de treinamento, nós estamos treinando diversos cirurgiões, não só de Londrina, eles vêm com a gente, acompanham cirurgia, fazem simuladores, eu acompanho as primeiras cirurgias com eles, e hoje a gente tem fácil mais de 20 cirurgiões aí que estão em fase de treinamento, acabando o treinamento, e isso vai disseminar, né, para mais pacientes conseguirem alcançar essa tecnologia. Doutor, acabamos de sair do Novembro Azul e a cirurgia robótica surge como importante aliada no tratamento do câncer de próstata. Quais os benefícios dessa técnica? Então, a cirurgia robótica é uma cirurgia que pode ser feita em praticamente qualquer cirurgia pode ser feita com robô. Mas falando de próstata, eu acho que esse é um dos maiores, onde a gente enxerga os maiores benefícios da plataforma robótica. Essa tecnologia é tão importante para o paciente porque o câncer de próstata é o câncer mais comum nos homens, tirando o câncer de pele. 1 em cada 7 homens vão ter câncer de próstata, então a prevalência é muito alta, a incidência é alta. O mais importante é o diagnóstico precoce, né? Então, obviamente, todos os homens devem procurar o urologista para fazer os exames de rotina. E uma vez tendo o diagnóstico do câncer de próstata na fase inicial, a chance de cura, isso é muito importante, a gente alcança em mais de 95% dos casos. Então, a palavra câncer é uma palavra muito forte, mas para a próstata, se a gente diagnostica uma fase inicial, a chance de cura é alta. O robô entrega um resultado excelente em termos de cura. A grande dificuldade do tratamento hoje para a próstata é você curar o paciente, mas deixar o paciente sem sequelas, com qualidade de vida. E quais são as duas preocupações? Incontinência urinária e perda de função erétil, né? Ficar sem ereção depois da cirurgia. E o robô hoje,
com o que ele traz de tecnologia. O que ele traz de tecnologia? Uma visão ampliada em 3 dimensões, em HD. A gente vê com muita nitidez. Então as estruturas que a gente consegue enxergar, a gente não consegue enxergar de outra maneira. E o robô, ele tem uma precisão muito grande nas pinças, né, no manuseio dos tecidos. Então a gente consegue fazer uma cirurgia com muito mais precisão, preservando os nervos da ereção e conseguindo, ao final da cirurgia, fazer com que o paciente não perca a urina. Hoje, a gente tem aqui na clínica um resultado excelente em termos de pós-operatório. A grande maioria dos pacientes estão curados, a grande maioria, ou se não todos até agora, estão continentes, não estão precisando usar fralda, que é um medo, né? E a recuperação é muito boa. Então, para cirurgia, para câncer de próstata, a plataforma robótica hoje está bem consolidada. Dr. Ilios Campos integra o time de profissionais da Urolite e se vê às voltas em meio à rotina de consultas e cirurgias com constantes atualizações. Doutor, o que é o MIST? Muito bem, uma pergunta interessante. Os MIST são as novas técnicas de pouca invasibilidade para tratamento da próstata. MIST é uma sigla inglesa, né? É Minimal Invasive Surgical Techniques. Técnicas minimamente invasivas. Em quais situações essas técnicas são utilizadas, doutor? Então, o crescimento da próstata ele é muito comum na população toda, né? Todo homem vai apresentar crescimento prostático e cerca de 30% deles vão apresentar alguns sintomas. Mais ou menos 10% vai acabar evoluindo a uma necessidade cirúrgica. Existe um meio termo daquele paciente que precisa tomar medicação e o paciente que precisa de uma intervenção cirúrgica, que é uma coisa mais agressiva. É nesse paciente que essas intervenções são indicadas. Um paciente que não tem aquela indicação plena de cirurgia, mas também tem os inconvenientes do uso da medicação. Essas técnicas se aplicam para esse perfil de paciente. Quais os benefícios do MIST, doutor? A técnica cirúrgica é um tratamento excelente, mas é uma cirurgia, é intervenção, o paciente precisa ficar internado, o paciente sofre uma agressão. Essas técnicas, por serem menos invasivas, são muito mais simples de serem feitas. São técnicas que são feitas em padrão de consultório, o paciente vem, faz e vai embora para casa, não precisa ficar internado. O tempo de sondagem é um tempo pequeno, o tempo de recuperação é um tempo mais rápido. Além disso, um dos grandes problemas do tratamento tanto medicamentoso quanto do cirúrgico para os pacientes são questões relacionadas às questões sexuais, seja a questão da diminuição do desejo sexual com o uso das medicações, ou o grande problema das cirurgias, que é a falta da ejaculação, né? E essas terapias menos invasivas, elas não tiram nem o desejo sexual e elas mantêm o paciente tendo ejaculação. Melhoram muito os sintomas sem ter esse problema ejaculatório, que é a grande queixa do paciente. E aquela pergunta clássica, doutor, vale para todos? Não, não é para todo mundo, mas é para um bom perfil de pacientes. Pacientes que têm uma indicação cirúrgica clássica, onde eles têm comprometimento já da bexiga ou formação de pedra dentro da bexiga, esses pacientes são pacientes para cirurgia. Essas intervenções são para pacientes que têm sintomas, esses sintomas atrapalham o seu dia a dia e são pacientes que ou não querem tomar remédio ou não querem as consequências do remédio. São indicados para esse perfil de pacientes. Pensar que quem vai conseguir fazer essa diferenciação, quando que é indicada uma coisa e quando é indicada outra, vai ser o seu urologista. Então, todo paciente que tem sintoma, está em dúvida, o que eu posso fazer para melhorar isso? Vai no urologista, conversa com o seu urologista, ele é a melhor pessoa para poder explicar para você todos esses procedimentos, qual é melhor para você e qual não é. Mesmo porque não tem uma técnica só, são algumas técnicas disponíveis hoje em dia.